mais uns colegas chegarem, tá? E a gente já começa, tudo bem? Beleza? Me contem o seguinte, vocês têm visto vocês acompanham algum blog, alguma página no Instagram, que eu acho que o Instagram é o que vocês mais entram, né? Que fala sobre atualidades, que fala sobre qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo e no Brasil também, principalmente? Ou não? Vocês não chegam a dar uma olhada? Eu nem entro, ele não tem nem como saber. E você, Bia? Não, professor. Também não? Tá. Só por curiosidade, o que vocês mais gostam de ver no Instagram? O que vocês acompanham? Eu nem mexo. Você não mexe no Instagram, tá. E você, Bia? Você chega a mexer bastante, mexe pouco? Vocês entram de manhã, à tarde, à noite? Eu mexo mais ou menos. Faz um bom tempo que eu não entro. Ah, é? Deixa eu só mexer aqui, pessoal, que parou de... Oh, meu Deus do céu, peraí. Peraí que saiu da tomada aqui, povo. Aí. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Ô, meu eterno. Posso lá encher a garrafa enquanto isso? Pode, vai lá. Já volto então. Beleza. Sem problemas. Aí. Tranquilo. Bia, aparentemente vocês vão ter uma aula particular hoje, né? Tudo bem. Tá vendo a tela aqui, Bia, Deixa eu ver uma coisa. Sim. Tá dando pra ver? Tá. Voltei. Deixa eu compartilhar outra aqui, pessoal. Peraí. Resgatar essa apresentação Nem o Danilo aqui. veio aí, dá ruim, hein? Pois é, tem uma coisa muito errada, né? A Marina passou para vocês a tabela com os links, com os horários. Eu acho que a Bia tinha perguntado sobre os horários, não era? Era você, Eu de Bia? tarde acho que não. De tarde? Sim, de mas tarde acho que ela passou só os horários da manhã. Então, porque os da manhã sofreram alteração, porque vocês vão ter o número de aulas normal, né? Da manhã que vocês tinham antes. A única diferença é que vai ser com o número, com o tempo reduzido. Continua a aula de meia hora, mas a quantidade é a mesma, né? E de tarde não altera nada, né? Porque de tarde já tava com o mesmo... Acho que fica a mesma coisa de tarde. Isso, exatamente. Bom, estranho, né? Tudo bem. Vamos começar só nós, então? Depois a aula fica gravada para quem quiser assistir, povo. Vamos lá. Então, estão acompanhando aí, né? Pessoal, separei aqui atualidades do mês de agosto, tá? Então, fatos que foram recorrentes aí, que aconteceram no mês passado e que é bom nós estarmos ligados, porque podem aparecer em provas futuras. E é bom a gente ter comentários sobre eles para que a gente tenha calibre para fazer qualquer tipo de redação ou até ter conhecimento para poder responder questões, pessoal, que muitas vezes são questões que vêm de um processo histórico de muitos anos atrás e que repercutem até hoje no presente, tá? Então, tranquilos. Ó, peguei uma prova aqui, então, do Enem, tá? De 2017, da questão da Palestina, que é uma questão já conhecida por vocês, creio eu. Ó. Então, né, um exemplo número 1 aí. Palestinos agruparam...
Essa aqui é uma notícia, tá, pessoal? Palestinos agruparam-se em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro das Organizações Unidas, tá? Das organizações da Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, ou seja, né, escrito, formalizado, reconhecido, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas. Soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaço e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Então, está dizendo, pessoal, que aqui, esse ano foi em 1947, quando houve, então, o reconhecimento da Palestina como um Estado independente, né? A cultura palestina, o território político palestino delimitado e formado, né? Antes não existia isso, certo? É o conflito entre, né, os árabes e os judeus que nós já estamos vendo faz muito tempo, beleza? Muito bem. Então, então, como eu falei, notícia aí da Folha, né? A mencionada resolução da ONU referendou, letra A delimitação institucional das fronteiras territoriais. B, o aumento da qualidade de vida da população local. C, a implementação do Tratado de Paz com os israelenses. D, o apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Ou E, a equiparação da condição política com a dos demais países. Povo, se surgiu alguma dúvida aqui entre uma questão e outra, que eu acho que deve ter surgido e vocês já sabem qual, voltem para a notícia. Agruparam-se em frente aos aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre, ou seja, um domínio público, em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pediu o reconhecimento da Palestina como um Estado observador, só que não membro da Organização das Nações Unidas, mas reconhecido pela ONU, certo? O objetivo era de esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Então, essa assembleia aconteceu, tá, na sede da Organização das Nações Unidas, aconteceu na sede da ONU. A ONU, então, deu apoio a essa votação. A ONU levou à frente essa votação, certo? Muito bem. Então, depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaço e dançaram pelas ruas. Agora vem o X da questão. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral da ONU, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Que organização que é essa? A Organização das Nações Unidas. Beleza? Sacaram? Agora a gente vai para a questão. A mencionada resolução da ONU referendou a delimitação institucional das fronteiras, o aumento da qualidade de vida, a implementação do Tratado de Paz, D, o apoio da comunidade internacional à demanda nacional, ou E, a equiparação da condição política com os demais países. E aí, povo, o que vocês acham? Eu ia de E. Ia de E. Você ia de qual, Bia? Bia tá aí? Bia não tá aí? Eu tô pensando. Tá pensando? Pessoal, olha só. Por que a ONU ela faz essa assembleia? Ela faz essa assembleia, tá? Ela referenda, né? Referendar é quando você eleva alguma coisa, certo? Então você está reconhecendo uma condição de alguém, certo? Você está reconhecendo, referendando, né? Você referenda, você faz a apuração dos votos para que haja ou não o reconhecimento de algo ou aprovação de algo. Quando é você que leva à frente essa votação, você está apoiando ou você está desestimulando? Você apoia ou você é contra? Quando é você que leva para a votação? O que vocês acham? Se eu entendi. Entendi.
Povo, então Sim. veja só. A ONU, ela vai ser a principal organização que vai levar à frente a questão da Palestina, tá? Ela que vai levar à frente, então, do reconhecimento, tá, de toda a comunidade internacional do Estado de Israel como um Estado, né, na teoria, soberano de si. Porque antes as influências eram totalmente britânicas, né? Eles eram colonizados, eles eram influenciados muito pelos britânicos, pelo Reino Unido. E agora, pessoal, então, quando a Organização das Nações Unidas, ou seja, a comunidade internacional, está levando essa questão à frente, significa que ela está apoiando, portanto, a formação do Estado de Israel. Sacaram? Tá? Então, o nosso gabarito é a letra D. Tudo bem? Tranquilos? Essa, pessoal, é uma questão que demanda um pouco do conhecimento histórico sobre como que foi reconhecido o Estado da Palestina, tá? Ele só é reconhecido em 1947 graças ao apoio da ONU, senão não haveria reconhecimento até hoje. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Agora vamos às notícias de agosto, nosso giro, né, do mês de agosto. Muito bem. Aqui, ó, os comentários, tá? Questão então retirada de 2017 faz menção ao conflito entre palestinos e israelenses. É um assunto importante dentro da questão de atualidades, pois traz frequentemente novos desdobramentos em virtude da relação complexa e hostil entre palestinos e israelenses, ou seja, entre árabes e judeus. No caso da questão citada, o assunto abordado foi o reconhecimento dado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas ao Estado palestino como observador não membro da ONU. Esse fato foi considerado muito importante, pois os palestinos acreditavam que a decisão era um passo no caminho do reconhecimento internacional da Palestina como nação, ou seja, pessoal dos judeus, né? A resposta correta era a alternativa D, que faz menção ao fato de que a decisão, ao contrário, tá? Palestina dos árabes, desculpa. Que faz menção ao fato de que a decisão transparecia o apoio da comunidade internacional à demanda nacional de que os palestinos tornassem observadores da ONU. Para ampliar seus conhecimentos, a questão, né, sugerimos então a leitura do texto A Criação de Israel. Foi o que eu falei para vocês. Para você conseguir resolver a questão, você tem que ir na raiz, na matriz histórica da coisa. Tá? Então, é um conflito que já vem de anos atrás, são conflitos de mais de 1000 anos atrás, né? Aquela questão da terra prometida, certo? Né? Quando, então, os judeus voltam para lá, e aí os judeus voltam para a região da Palestina, que é a região da terra prometida, só que depois anos de reviravoltas, né? Atravessando o Monte Sinai, indo para o Egito, libertados do Egito, né? Olha a citação bíblica aqui. Então, depois de anos que eles conseguem voltar lá para o território onde compreendia a Palestina, já tem os árabes vivendo há muito tempo. E venhamos e convenhamos, né? 500, entre 500 e 1000 anos, você acostuma com o lugar, né? É difícil você querer sair. Então, lá já vêm os árabes há muito tempo. E pessoal, hoje uma questão religiosa e política também, tá? Então, tem países que vão sustentar o Estado de Israel, vão apoiar o Estado de Israel, como é o caso dos Estados Unidos, e tem países, geralmente a comunidade internacional, que vão apoiar o reconhecimento da Palestina. O problema é que a Palestina fica bem no centro do Estado árabe, certo? Então, é muito difícil não haver conflito, principalmente pela questão, pela matriz étnica, cultural e religiosa que existem entre esses dois povos, tá? E entre esses dois povos existem inúmeras e inúmeras outras etnias, tá? Tem os curdos, tem inúmeras outras etnias, né, que se divergem entre si, tá? Então, a matriz aqui é reconhecimento da Palestina como Estado independente, né, e os conflitos que isso causa dentro do território. Tá? O importante é saber que houve o apoio internacional, né, com o reconhecimento do Estado da Palestina em 1947, beleza? Tranquilinhos? Quem chegou aí? Só Ellen? Ok. Povo, explosão no Líbano, tá? Que ocorreu aí em agosto, né? Na zona portuária de Beirute. Aparentemente, pessoal, não se sabe se foi até agora um atentado ou se foi um vazamento de gás, tá? Olha só, a explosão na zona portuária no Líbano deixou mais de 100 mortos e cerca de 5 mil feridos, né? Ó, aconteceu quando um armazém que abrigava nitrato de amônia explodiu. Além do porto, diversos bairros tiveram suas casas e prédios destruídos, o que deixou muitos desabrigados. O governo declarou o estado de emergência após o ocorrido. Pessoal, vejam só.
as exportações do Líbano, elas representam aí basicamente quase toda a produção, tá, da economia libanesa, certo? Então, quando você tem uma explosão na região do porto, dos portos libaneses, você tem então um problema sério na produção e no desenvolvimento da economia do país, tá? Isso então gera uma crise de abastecimento. Por quê? Porque os portos são lugares onde você exporta e onde você recebe produtos. Ou seja, como é que então vão chegar novos produtos? Como é que vão chegar alimentos básicos que o Líbano não produz, que ele tem que importar? Como que vão chegar esses alimentos para a população? Sacaram aqui? Então, zonas portuárias são zonas de muita, muita importância, porque eles representam a integração econômica do que sai e do que entra no país, tá? Então, muito bem, o Líbano depende da atividade portuária para o abastecimento de alimentos, que gerou a preocupação com uma possível crise humanitária. Em termos econômicos, os estragos também foram grandes. De acordo com o Banco Mundial, o Líbano precisará urgentemente de 605 milhões a 760 milhões para se recuperar. Pessoal, aqui entra a questão também da influência externa no país, tá? Quem mais está apoiando e exigindo reformas políticas dentro do Líbano, pessoal, é o presidente Macron, o presidente da França, que exige, então, que haja, né, uma abertura religiosa no país, uma abertura religiosa política no país, dando aí abertura para pluralidade, tá? Porque a maioria, a maioria dos políticos sempre foram os mesmos que seguiam, portanto, a religião árabe e não dava espaço para os diversos povos que vivem no país, certo? Então, internacionalmente, países como a França fazem a pressão para que o Líbano tenha uma abertura religiosa, cultural e política para que eles cedam apoio para o Líbano se reconstruir. Então, isso aqui é muito pano para manga, é um assunto muito recente, né? Quem quiser pode continuar procurando aí na internet, mas é importante estar atento a essa questão, porque entra dentro das questões humanitárias. Tranquilos? Tudo bem? Maravilha, seguimos. Corrida eleitoral e racismo nos Estados Unidos. Como vocês bem sabem, tivemos aí, já fazem cerca, se eu não me engano, de 3 meses o assassinato do George Floyd e depois de um outro negro nos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome, deixa eu só passar para o próximo slide aqui. Espera aí. Jacob Blake, que foi fuzilado aí após separado pela polícia. Ele foi simplesmente descer do carro e os policiais atiraram, né? Deliberadamente. E o que vem acontecendo são filmagens constantes de atos como esses que acabam repercutindo muito por todo o país e no mundo todo, gerando então uma mobilidade internacional com relação a isso. O que tem a ver a corrida eleitoral, então, Paladino? O que está falando? Vejam só, o Donald Trump, pessoal, ele fala para uma massa conservadora, para uma massa, então, daquela que formou os Estados Unidos lá no comecinho, uma massa que geralmente vem de uma tendência racista, escravocrata, certo? Então, o seu discurso se volta para esse pessoal branco conservador. O discurso dele não se alinha, tá? Com imigrantes, com os negros, com os descendentes de outras etnias que não sejam a norte-americana fundadora, do país como colônia, certo? Então, veja só, ele não apoia as manifestações. Não é à toa que ele fica postando constantemente no Twitter dele law and order, traduzindo para o bom português, lei e ordem. Porque os protestos que vêm ocorrendo devido a esses atos de violência racista contra os negros nos Estados Unidos, esses atos, eles vêm sendo respondidos com muita manifestação. Vocês sabem do movimento Black Lives Matter, já surgiu, inúmeros protestos, pessoal quebrando delegacia em diversas cidades dos Estados Unidos. A gente tem diversas correntes no Instagram, no Twitter, tem playlist no Spotify dizendo, a corrente Black Lives Matter, vidas negras importam. E agora, nesse momento, então, o presidente Trump, ele tem que se alinhar com a massa que se ele quiser se reeleger, ele tem que se alinhar. Só que, ao mesmo tempo, com isso, pessoal, existe uma pressão externa, porque onde já se viu um presidente, como é que ele pode tomar tendências racistas, certo? Perante a comunidade internacional, certo?
e se manter como presidente. Então, ele está no meio de uma corda bamba, né? Ao mesmo tempo, ele precisa falar com o seu público, que é esse público racista, mas, ao mesmo tempo, existe a pressão externa e também as relações diplomáticas com outros países, certo? Em meio a isso, ele também já sofreu o processo de impeachment devido a isso, certo? Devido ao racismo. O processo voltou, não deu certo. E aí ele fica aquela corrida eleitoral. Ele vai falar nos estados que mais concordam, né, com o seu discurso, que são os estados do Sul, como vocês sabem, os estados que dependeram muito da mão de obra escrava durante o período colonial, né, daí dos Estados Unidos, o período das 13 colônias de povoamento. Muito bem, povo. Então, dito isso, vamos lá. Ó, Estados Unidos estão em um momento de corrida eleitoral conturbado, manifestações antirracismo do movimento Black Lives Matter, como nós já falamos. Tem ocupado as ruas após novo caso de racismo. Jacob Blake, um homem negro, foi baleado 7 vezes pelas costas durante uma abordagem de policiais brancos, sem possibilidade de defesa na frente de seus filhos, o que lembra a violência policial que resultou na morte de George Floyd em maio deste ano. Como forma de manifestação, jogadores da NBA, então eles suspenderam os jogos, se recusaram a entrar em quadra. Com isso, todos os outros times também começaram a se recusar a entrar em quadra. Então, já causou toda uma mobilização no esporte. Jacob Blake sobreviveu, mas as lesões causadas pelos tiros o deixaram paralisado da cintura para baixo. E ainda não há confirmação se existe reversão para o caso. A vítima permaneceu algemada na cama do hospital e só foi solto após o pagamento de fiança. Durante o protesto, um apoiador de Trump baleou manifestantes antirracismo, resultando na morte de 2 pessoas. O atirador, mais preocupante, um jovem de 17 anos, chegou a passar ao lado da polícia e não foi preso no momento. Posteriormente, ele foi capturado e acusado de homicídio doloso em 1º grau. Detalhe, queridos, doloso é quando não há intenção de matar, tá? É o que não faz o menor sentido. Como se ele tivesse atirado, mas dizendo, não, ele atirou porque um lampejo, algum espírito tomou o corpo dele, mas não foi ele. Doloso é quando não há culpa, tá? Quando não há intenção de matar, beleza? Quando não há o ato, é como se ele tivesse atirado por algum outro motivo externo à sua vontade. Como se isso fosse verdade, né? Muito bem. Vacina contra o Covid. Pessoal, a gente sabe que existe uma corrida aí no desenvolvimento da vacina para o Covid entre China e Rússia, certo? A Rússia já anunciou no início de agosto, o desenvolvimento de uma vacina contra o Covid, que foi denominada Sputnik V, ou Sputnik 5. A expectativa é de que o governo russo tenha a sua vacinação gratuita entre novembro e dezembro. Contemplando, então, os grupos de risco, certo? Então, cardíacos, pessoas que já têm histórico de crise respiratória, geralmente, pessoal, entre 50 a 70 anos. 27 de agosto, o ministro da Saúde anunciou o envio da vacina a hospitais para a etapa final de testes de verificação e eficácia de imunização. Detalhe para o seguinte, pessoal, os Estados Unidos acusa a Rússia constantemente de espionagem. Nós tivemos casos aí de ex-agentes do governo russo que foram envenenados e que tiveram nos Estados Unidos recentemente, A vacina russa tem gerado polêmica no mundo científico pela falta de registro na organização. Por que não tem registro? De onde que eles pegaram as informações? Da onde vem esse banco de dados? É daí que vem a tendência de se pensar que é espionagem. A ausência de publicações com informações científicas, as fases iniciais e a autorização do governo russo sem finalização dos exames clínicos, certo? Muito bem. Assunto para ficar atento também, certo? Furacão Laura, pessoal. Furacão Laura que atingiu aí no finalzinho de agosto agora os Estados Unidos e passou dos Estados Unidos para as ilhas da América Central, pegando então regiões como do Haiti, Cuba, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, Antigua e Barbuda, Ilhas Virgens. Aquele conjuntinho que faz a transição entre o pezinho da América do Norte e o extremo norte da América do Sul, a América Central, Pessoal, é importante entender também a formação desses furacões, tá? São encontros de massas de ar quente, extremamente leves, então o ar fica muito, muito, muito pouco denso, certo? A densidade, ela
ela diminui muito, só que nisso tem o encontro com correntes de massas frias que vêm do oceano, formando, portanto, furacão. E quando o furacão, pessoal, ele começa a se desenvolver, ele procura regiões mais quentes para ele continuar se desenvolvendo, para ele continuar em processo. Geralmente isso acontece próximo às redes, pessoal, às áreas, né, onde a gente tem o fenômeno da continentalidade, que é o fenômeno de massas de ar quente próximas ao continente. Então ele vai pegando o litoral das praias, ele vai simplesmente destruindo tudo que ele vê pela frente. Só que ao mesmo tempo em que ele vai tentando, né, ficar perto das massas de ar quente, ele vai se dissipando, portanto ele vai se desmembrando em menores furacões, certo? Muito bem. Causam prejuízos, então, pessoal, enormes, principalmente as ilhas que dependem muito do turismo, que tiveram as suas praias, seus quiosques, seus hotéis, suas pousadas, pescadores, né, quem depende, né, da pesca, totalmente arruinados, certo? E aí, pessoal, fica a questão, por quê? O governo dessas ilhas e também dos Estados Unidos solicita que as pessoas, né, elas saiam do local, elas evadam do local, certo? Só que a dificuldade é para onde levar essas pessoas? E as pessoas não saem por causa também do cenário de pandemia, do cenário de quarentena. Então, como lidar com isso em um cenário de quarentena, né, em um cenário de pandemia? Medo do furacão, medo da pandemia. Então, há uma resistência por parte das pessoas também em sair de casa e abandonar os seus lares por causa do risco, né, do coronavírus. Povo, não conseguimos terminar todos os temas, falamos mais na próxima aula e entramos em atualidades do Brasil, se der tempo. Belezinha? Tranquilos, povo? Tranquilo. Beleza. Gente, nos falamos na sexta-feira, tudo bem? Na aula de História. Boa semana, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Grande beijo e até sexta-feira, beleza? Qualquer Até, dúvida, professor. podem nos chamar ou mandar no grupo, beleza? Tchau, queridos. Beleza. Falou.